Hello, hello. Hey, Danilo. Good morning. How are you doing? Good morning. Deixe-me find. How can I find a person here? Hello, Ivani. I'm trying to. Can. I'm just. Let me see here. Good morning, Ivani. How are you doing? I'm just waiting for Zenaide Carvalho, que é professora também, vai entrar comigo aqui hoje para a gente falar um pouco sobre aulas online, como empreender neste meio, né, gente? Que é um assunto muito pertinente. Zé, como que eu, tá, solicitar. Alright. Procurando aqui como que faz para enviar. Solicitação. Cheguei! Oi, tudo bem? Hi, hi, Ah, I'm, hello. I'm okay. Tudo bom, professora? Tudo ótimo. Very Ó, good. E você, como você está? eu estou maravilhosamente bem e muito Perfeito. feliz aqui de receber esse seu convite para participar dessa live aqui e falar para os seus queridos professores de inglês. Muito legal Yes, isso, cara. teachers. Yes. Eu que Muito bom. agradeço, tá? Agradeço muito de você ter recebido, de ter aceitado esse convite. Para mim, realmente é uma Aham. honra, porque, como você Olha, já sabe, eu sou professora de inglês, trabalho em educação básica, mas foi graças ao Professor SA que eu decidi, né, que eu tive essa visão de empreender na área. Porque até então, eu, assim, sempre trabalhei na educação básica, e eu falo assim, e esse conteúdo, além de ser muito pertinente para a gente agora, Zê, porque assim, nesse momento tem muitos professores que estão trabalhando, estão gravando videoaulas, né? Por conta é. dessa pandemia, estão gravando videoaulas, já estão tendo esse contato, só que não é o mesmo que empreender. Então é um assunto Não, muito pertinente para a gente hoje, não é verdade? é, é E sobre sim. a questão de empreender, que você vai explicar, gente, eu falei agora do Professor SA, para quem não sabe, é um curso, tá, da Zenaide que eu fiz, comecei o ano passado, final do ano passado, que é justamente isso, né? Ensinar, dar o passo a passo de como você pode empreender, de como que você transfere o seu conhecimento para o mundo online, né? Então foi isso que Exato. abriu a minha visão de empreendedora, né? Claro que esse processo de empreender, essa visão de empreendedorismo é um processo que a gente vai construindo, né, com o tempo. É Mas pelo menos verdade. quando você abre a sua mente, já é assim, você toma uma decisão, você já começa a ver as possibilidades, né, Zê? E assim, e eu É falo isso verdade. agora porque eu trabalhei, né, na educação básica e mesmo tendo a oportunidade de trabalhar na universidade, porque assim, eu em 2016, eu trabalhei como professora substituta em universidade, na UFVJM, em Diamantina, em Minas Gerais. Sim. Na época, durante o período da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar lá com o núcleo de idiomas, que a gente recebeu uma parceria com a Escola do Canadá e eles mandavam material para a gente, dar o treinamento para a gente trabalhar com os alunos via Skype, né? Com os alunos da universidade, a gente trabalhava via Skype. E desde Uhum. então, eu comecei com as aulas, né? Mesmo depois que eu saí da universidade, eu comecei com as aulas particulares,
também pelo Skype. Hoje eu não trabalho mais com Skype, né? Eu estou usando o Zoom, que depois a gente fala mais sobre isso. Mas desde 2017 que que eu trabalho já com essas aulas, só que aulas ao vivo, né? Presencial, no caso, presencial, né? Online e presencial. E eu tô falando isso por quê? Porque mesmo tendo essa oportunidade, né, de ter aberto essa visão no início, ter visto essa possibilidade, eu ainda não tinha uma visão de empreendedora. Eu ainda estava Aham. focada, eu ainda estava focada naquele aluno, professor, aquele ambiente que ainda é, por mais que seja online, é praticamente presencial, né? O fato que eu estava em casa, ou na casa dele. E isso é o que muitas pessoas, eu acredito, Zê, que muitos professores, não somente professores de inglês, mas também outros que eu lido nas escolas diariamente, tem essa dificuldade de perceber que ele pode ampliar, né, expandir o conhecimento dele e transferir e compartilhar, na verdade, com outras pessoas através do online, né? Então, como você vai com certeza explicar para a gente aqui bem melhor sobre essa questão, né, dessa dificuldade do professor de ele não enxergar essa possibilidade, né? O que que você acha sobre isso? É, Acontece isso porque você também lida, né, com várias áreas, professores de várias sim, áreas, né? sim. Existe assim, ó. Vanderlei, primeiro eu quero dizer que eu estou bem feliz de estar aqui. Você, como minha aluna do Professor SA, você sabe a transformação que pode causar tanto na vida do próprio professor, quanto na vida dos seus alunos, quando ele se torna um professor SA, que eu chamo de professor independente. Então, esses conceitos são bem legais para, assim, alguns conceitos que eu até brinco, professor startup, professor SA, professor limitada. Por quê? Muitos professores que são os professores presenciais estão agora, por causa da crise, despertando para essa necessidade de trazer o seu conteúdo para a internet. Só que é o seguinte, eu ainda considero esse como um professor limitada. Por quê? O professor limitada é aquele que ainda trabalha como contratado, ele pode até dar aula online, mas ele não sentiu ainda a febre, o calor do empreendedorismo, que é trabalhar por conta própria, é ser um professor independente, que é o que eu trago, né? O empreendedorismo digital dentro do ensino. E aí, o que que acontece? Por causa da crise, muitos agora, graças a Deus, despertaram. Poxa, é possível eu passar com a mesma qualidade ou até melhor o meu conhecimento para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, só que é o seguinte, ainda existe esse professor que é contratado de universidade, da escola e etc., para gravar a aula. Às vezes não é nem gravar, é dar aula ao vivo. E só uma curiosidade, Vanderlei, em 2007 eu dava aula ao vivo, eu já dei aula ao vivo em 2007, olha só, olha quanto tempo Olha, vai aí. quanto tempo que eu perdi. Aí o que acontece? Mas assim, isso é um estágio, né? Dar aula online é um estágio, ainda não é o estágio do empreendedorismo, do ensino. E eu vou mostrar vou comentar essas diferenças aqui, porque eu sempre digo que essa grande diferença está na minha capacidade de levar o meu conhecimento para muito mais pessoas e ser remunerado proporcionalmente ao número de pessoas que eu atendo. Olha a diferença. Quando você é uma professora, quando você é uma professora que dá aula, digamos, para a universidade, agora vários colégios estão pedindo aos professores, faz aula online, ensina ali, o cara está dando, mas o salário dele continua o mesmo. Continua Entendeu? mesmo. É verdade. Né? Você só mudou. Ah, não, minha escola, os professores estão dando aula. Será que ele está ganhando por aluno? Ou ele está ganhando o salário dele normal ali? A mesma coisa. A única diferença é que os meninos não estão indo para as escolas e você continua. E você fala nessa questão aí, né, de trabalhar, o fato também que acontece agora, não, que você falou muito bem, que eles estão despertando para essa questão. Só que mesmo com essa necessidade, ainda tem muitos professores que sentem muita dificuldade em trabalhar dessa maneira.
Eu Sim. vejo, assim, até meus próprios colegas mesmo, nem sei se eles estão aqui agora, mas meus próprios colegas sentem muita dificuldade em lidar com a câmera, em falar, assim, algo que é corriqueiro, que todo dia ela está lidando, mas quando vai falar para a câmera parece que trava, né? Então ele não consegue. Mas sabe o que eu acho, Zê? Nós, professores, não sei se você concorda, a gente é muito, assim, engessado, sabe? É assim, aquele vai, prepara a aula, dá aula, volta para casa, prepara mais aula, faz prova, faz atividade, volta para casa, cuida da família. Prepara mais aula, vai para a escola, dá aula e volta. E acaba perdendo isso, sabe? Acaba perdendo essa. Não chega as outras coisas, fica muito assim, muito engessadinho. E como é uma rotina também muito estressante, acaba que a gente fica focando só naquilo ali e perde uma gama de possibilidades. Você está falando aí para a gente, É, né? há uma grande diferença no conceito do objetivo, do propósito de como eu dou aula. Olha só, preste atenção. Isso, quando a gente dá aula online como professor independente, vamos dizer assim, a gente está muito mais focado no resultado do aluno e, para isso, há essa conversa informal, esse bate-papo, é querer saber o problema do aluno e tentar resolver com o meu conteúdo. Por exemplo, você agora dá aí as suas aulas, né, da mentoria para professores que querem melhorar a sua fluência. Não é isso? Professores de ensino regular, eu chamo de ensino regular, né? Pode Sim, ser o básico, o ensino médio, enfim. educação E básica e ensino regular. aí o que acontece? Você está focada no resultado dele e não em passar necessariamente só o conteúdo por causa de uma grade. Sabe como é que é? Você está focada no resultado. E aí o professor, que é professor online, ele sabe que ele precisa de quê? Ele precisa do resultado dos alunos dele. Não Uhum. adianta, eu não vou. Quando eu dou aula normalmente, eu vou lá. Claro, eu não vou dizer que o professor não está focado no resultado, mas ele não está tão focado quanto o professor online independente, que eu chamo de professor SA, né? E aí o que acontece? Por quê? Porque você precisa de depoimento dos seus alunos. E você não vai conseguir um depoimento falso. Ninguém vai querer te dar um depoimento que conseguiu fluência em inglês com a Vanderlei porque ela é bonitinha e porque ela tá me pagando por falar. Não existe isso. Não, não Então, existe. o professor, ele tá muito mais focado nisso, e aí entra esse gatilho do propósito, tá? Entra muito o gatilho do propósito, que muitas vezes no ensino tradicional isso é abafado. Por quê? Você tem uma grade, você não pode sair, tem prova daqui a 2 meses, você tem que fazer aquilo daquele jeito. Cara, às vezes você não pode nem sair um pouco da trilha. Por exemplo, você como professora de inglês aqui na internet e ensinando a outros professores a ter influência, pô, você pode fazer N coisa, você pode pegar um filme, né, e estudar um filme com eles. Às vezes é um filme um pouco mais picante, mas porque naquele filme tem o que você quer. Na escola normal você não conseguiria fazer isso, entendeu? E aí tem a questão da remuneração, que a gente não pode esquecer. Reconhecimento de aluno, cara, coisa maravilhosa na internet. Porque o cara já vai pagar e vai focar no que ele quer, o aluno que eu estou falando. E o professor é sempre reconhecido pelo trabalho que ele faz. Financeiramente, para o professor é 1000 vezes melhor. Imagine, você dá aula lá, vamos dizer que você dá aula, né, numa turma. Ah, Zenaide, eu tenho 4 turmas com 40 alunos. 4 turmas com 40 alunos. Ah, meu salário por mês são R$ 4.000. Beleza. Agora imagine 4 turmas com 40 alunos. 160 alunos, 160 alunos, que você crie um curso online e receba R$ 1.000. São 160 mil, não são 4, entendeu? Sim, E daqui a 2 realmente. meses você vai lá e repete, e abre outra turma. E olha aí, então, que não seja R$ 1.000, que seja R$ 500 com 160 alunos. Olha aí, cara, você ganhou R$ 80.000. A cada 2 meses você lança um curso com 40 alunos, você tem uma média aí de R$ 20.000 por mês. Ao passo que você faria o quê?
ficaria um ano inteiro com aqueles mesmos alunos, naquele pedacinho. Então, tem N vantagens, mas que muitos, existe, deixa eu te falar, é um mundo paralelo do conhecimento digital que muita gente não conhece, viu, Vanderlei? Muitos, E é, muitos eu não vou fazer. conseguem ter essa possibilidade, na verdade, né? Fica tão ali focado em cumprir a grade, em cumprir o horário, em cumprir, e esquece do propósito, igual você falou muito bem aí, de ter essa questão do propósito e realmente ter sucesso, de ter resultado, né? É verdade. E falando sobre na minha área, no caso, são os professores de inglês, existem duas coisas. Essa questão de não enxergar a possibilidade, de estar focado ali só de cumprir o horário, e a questão também que às vezes não tem confiança, porque acha que não tem fluência no idioma, então acaba que, por não ter esse desenvolvimento, não, como é que ele vai expandir, né? Como que ele vai entrar nesse mundo aí online para possibilidade de ter infinitos alunos, né? Que a gente não tem número de alunos, mas ele não tem o que ele precisa, por exemplo, não se sente preparado no caso, né? Então, são duas Deixa, é, paradigmas deixa eu aí te falar um que eu negócio tenho que aí. quebrar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar um negócio que é muito importante para quem é professor de inglês ou qualquer outro professor. Ou alguém que queira ser professor, né? Você só precisa saber um pouco mais do que a pessoa que você vai ensinar. Você não precisa ser o mestre da fluência. Ah, eu tenho 20 anos de fluência. Cara, você só precisa saber um pouco do que aquela pessoa que você vai ensinar, ou aquela criança, ou aqueles pais, né? O pai com criança, ou inglês para negócios. Eu não preciso saber tudo de inglês. Eu Até porque preciso é ter a fluência impossível, tá? Até porque é impossível. Eu não vou fazer adequada. Exatamente. Então, essa é uma crença limitante que muitas pessoas têm. Por quê? Até como eu sou professora, eu sou professora presencial ainda, dou aula em MBA. Aham. E muita gente fala assim, ah, eu queria ser um professor, porque eu queria muito ensinar as pessoas o que eu aprendi, mas agora eu vou fazer um mestrado, um doutorado. A pessoa leva mais 10 anos estudando, quando ela poderia começar a dar aula online e ensinar o que ela já quer ensinar. Não precisa de currículo Lattes, não precisa de mestrado, doutorado, não precisa porra nenhuma. Só precisa realmente focar no propósito de levar o seu conhecimento para outras pessoas e que essas pessoas tenham resultado com aquilo. É simples, é isso, É verdade. sabe? Então, esse cristalino aí, já quero até convidar as pessoas, no final do mês, daqui a pouco eu vou anunciar, eu vou criar, um evento, é um curso completo sobre jornada ao mundo paralelo do conhecimento digital. Paralelo. Porque Gostei do. muita gente não sabe as possibilidades que tem com o único conhecimento que já tem, algo que já goste de fazer e podendo compartilhar isso com muitas pessoas, viver de propósito de ensinar mais, fazer muita diferença para os dois lados, para muito mais alunos e para o seu bolso também. Vai ser ótimo, né? Vai ser ótimo, vou participar com certeza, porque a gente precisa ter, sabe, esses incentivos, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então a gente precisa de ter alguém. Para a gente crescer em qualquer coisa, a gente tem que ter a orientação de alguém. Então, se eu quero falar inglês, eu não sei nada, mas se a pessoa sabe ali um pouquinho a mais, como você falou, eu vou aprender com ela. Se eu quero É, fazer qualquer coisa na vida, na verdade, né? A gente precisa de ter alguém para se espelhar, ou para orientar, ou para dar um direcionamento, na verdade, né? E essa questão mesmo, falando diretamente com os professores de inglês, sobre essa questão da fluência, nas minhas lives mesmo que eu venho fazendo agora, estou fazendo live agora também, viu, Zé? Toda semana, dando aula ao muito vivo, bom. toda semana, eu venho muito focando nessa questão, porque muitos professores não têm confiança para falar o idioma, eles trabalham na educação básica, já lidam com o idioma diariamente, mas não falam. Eles não desenvolvem uma conversa, um diálogo, focam muito na parte escrita, na parte gramatical e não falam muito. Então, o meu foco mesmo, justamente por eu já ter trabalhado na educação básica, né, e saber que é possível a gente ganhar fluência mesmo
com essa correria, com essa rotina da vida do professor, mesmo com tudo isso, é possível a gente ganhar fluência, que foi o meu caso, né? Eu consegui me desenvolver ao longo, né, da trajetória, porque na época da faculdade é impossível ganhar fluência, viu? Letras em inglês, você pensa, vou começar o curso para aprender inglês, mas não aprende, tá? Você aprende muita coisa, mas fluência mesmo não aprende. Então, eu venho focando muito nas aulas sobre isso. De você, a gente fala muito sobre pronúncia padrão, sobre estratégias que a gente consegue colocar no dia a dia, na nossa rotina, para desenvolver a fluência. Porque às vezes, Uhum. com essa crença aí que não consegue mais aprender o idioma, acaba travando ainda muito mais, né? Nem consegue nem se desenvolver e nem pegar essas oportunidades aí do mercado, né? É verdade. Vai trazer pra gente aí. E assim, ó, você estava falando que muitos professores ainda têm esse medo de falar para a câmera. Isso é só uma questão de, assim como a fluência, né, é uma questão de prática e continuidade. E deixa eu falar aqui uma curiosidade sobre o meu trabalho, né? Eu dou aula desde 2005. Em 2007 eu escrevi o meu blog, comecei a escrever o blog, e eu ajudava as pessoas só escrevendo. Eu já escrevi 12 livros, né? Entre digitais e físicos, 4 digitais, o resto físico. E, assim, alguns físicos e digitais. Quando chegou em 2012, ninguém mais queria comprar os PDFs dos meus cursos, porque eu já vendia PDF dos meus cursos desde 2007. Aí o pessoal assim, Zenaide, tem vídeo, e não tinha vídeo. Eu falei, puta que pariu, não é possível, cara. Eu vou ter que aprender. Em 2015, foi quando eu comecei a colocar os meus cursos online e colocar os meus vídeos no YouTube. Olha, no começo eu era travadona. Era assim, ó. Acho que todo Olá, mundo vocês. desse jeito. Era tudo assim, dura, sabe? Pouco sorria. Agora eu entro na live e falo palavrão, não sei, é minha autenticidade, entendeu? Então, Visual é natural, né? questão é questão de repetição. A questão do vídeo, a questão de repetição. E eu sempre ensino, dentro até daquele meu treinamento método Fale, que você também fez lá, eu ensino a pessoa a relaxar, se energizar e depois gravar. Por quê? Porque dá medo mesmo. A adrenalina começa, então a gente tem que relaxar primeiro, depois rir, se divertir, falar, cara, é a jornada que interessa, é o caminho que interessa, eu estou dentro do meu propósito, eu quero ajudar muito mais pessoas a crescerem com o conhecimento que eu estou compartilhando, e eu vou vencer essa barreira, porque é uma barreira. Teve uma colega aí que perguntou se a timidez atrapalhava. Vou contar uma curiosidade aqui. Nem sempre a gente é tímido, nem sempre. Isso não é timidez às vezes, não estou dizendo que é o seu caso. Mas muitas vezes o que a gente tem é medo do julgamento. Julgamento, E exatamente. essa timidez, que muitas vezes a gente pensa que é timidez, porque a pessoa tímida, não é que ela tenha medo de julgamento, ela até quando tem que se expor, ela se expõe, mas há uma diferença. Eu não sou psicóloga, tá? Mas estou dizendo que muitas das pessoas com as quais eu lidei durante esse período, ensinando e treinando professores, é realmente medo de exposição, medo de julgamento. E aí é aquele foda-se bem grande que você vai ter que escrever Exatamente. aí na tua cara, escreve assim, ó, quer me julgar? Foda-se. Desculpa Esse aí, tem que ser, na verdade, mas gente, eu achava que era até uma questão fala. de não ativar a criatividade. Tá? Eu até estava conversando sobre isso, sobre alguns professores, que talvez poderia ser a questão de você, como a gente era muito travada, não ativa a imaginação na hora, porque na hora você precisa chegar e falar assim, ei, pessoal, não sei o quê, né, para a câmera, é um trem esquisito, tipo assim, tô doida, seu cérebro começa a te julgar. Primeiro você já começa aí, né? Só que depois, nessa conversa, realmente foi isso que você falou, essa questão de julgar. Que se o menino vai aprender, que o pai vai pensar isso, que fulano vai pensar aquilo. Só que esquece É, que, na verdade, o aprendizado não depende de nós professores, né? O aprendizado é da pessoa. Então, a gente faz, a gente cria maneiras, cria estratégias, só que a pessoa, ela vai pegar, o aluno, quem for pegar lá
que quer o conhecimento, ele vai pegar ele de um jeito, de uma forma ou de outra, né? E até porque em Sim, aulas mesmo, em videoaulas, talvez muitas pessoas aqui pensam dessa forma, pessoas acreditam, ainda hoje, Zé, ainda tem pessoas que acreditam que uma videoaula não é o suficiente para a pessoa aprender o conteúdo. Entendeu? Então, nada outra a ver, crença nada a ver. limitante também. Sendo que no conteúdo de 10 minutos é a mesma coisa de você estar ali 50 minutos de aula, é muita coisa. Entende? Então, se a pessoa Exatamente. que está recebendo aquilo ali realmente tiver com foco em aprender, nossa, aprende muito mais do que se tivesse É verdade. presencialmente na sala de aula. Isso é verdade, isso é uma crença de quem nunca fez aulas gravadas, porque quando eu comecei a gravar meu primeiro curso lá em 2015, eu já gravei 22 cursos, olha só quanto curso eu já fiz, curso online. Eu comecei a gravar microaulas. O- eu tenho aulas dentro de um dos meus cursos que tem menos de 1 minuto. Mas é porque a gente usa um conceito que a própria Universidade de Harvard orienta, que é você ter microaulas, microlearning, que são aulas curtas, para que a pessoa foque e resolva um micro problema. Ao final de um curso, ela terá resolvido 1.000 microproblemas. Então, as aulas curtas, elas permitem que a pessoa vá lá e veja um assunto específico e resolva aquele problema específico. E outra coisa, né? O professor online, ele sempre tem a vantagem de voltar e querer dar mais uma aula, trocar uma aula, aumentar, incluir, o que às vezes no presencial você não consegue. Por exemplo, eu já dei muito curso presencial, que eu acabava o curso hoje, amanhã sai uma lei nova, porque eu dava curso na área trabalhista, amanhã sai uma lei nova e os alunos perderam, porque eu não tinha como atualizar. É diferente de quando você é um professor online, você foi lá, aprendeu uma coisa nova, aprendeu uma técnica nova, digamos, professores de inglês. Eles vão lá, vão montar os cursos deles, vão dar as aulas dele. Ah, eu quero dar mais uma aula. Ele inclui uma aula. Então, tem muita crença limitante e é assim, eu estou aí com essa missão de desanuviar a cabeça dos professores. Por Isso isso é, que eu estou falando que é um mundo paralelo. É um é mundo verdade. paralelo que muitos não conhecem, e é do conhecimento, né, de entregar conhecimento digital dentro do digital, e cresce todo mundo, cara. Hoje, até com recursos gratuitos, um professor monta uma turma e ganha dinheiro, entendeu? Ele não precisa, ele não precisa gastar dinheiro para isso. Sim, até você falar essa questão aí de desanuviar a cabeça do professor, é engraçado que, por exemplo, uma das estratégias mesmo que eu coloco para essa questão de você criar um ambiente propício à aprendizagem, por quê? Eu trabalho nessa questão da autonomia do professor, né? Pra gente ganhar, para ele ter essa autonomia, porque nós temos que ter essa autonomia, né? Não ficar pensando que tem só de uma maneira que funciona. Não, tem várias possibilidades. Então, uma estratégia é usar isso aqui, ó, o próprio celular que a gente está na mão aí, que está lá no Facebook, está lá no Instagram, lá vendo o feed da família, vendo as postagens dos amigos, mas poderia aproveitar na aprendizagem também, né? No Com autodesenvolvimento, certeza. né? Seguindo É. algumas páginas, pegando o que a gente já tem, que já está disponível para trabalhar no autodesenvolvimento. Né? Então, assim, é algo que às vezes a pessoa tá ali, tá com coisa na mão, tá com o aparelho na mão, mas não se toca para esse tipo de coisa, né? Então, aí, Uhum. quando a gente fala, e que também, você fala nessa questão de missão, realmente é uma coisa assim que eu, de um tempo para cá, né, pouco tempo para cá, eu também tive essa necessidade, sabe, de ajudar os meus colegas também, os teachers, né, que a gente fala, eu chamo os teachers, de ajudar os teachers, porque realmente tem muitos que estão ainda muito presos, né? Tanto na falta de confiança de falar o idioma, tanto sei lá, não está satisfeito, não está fazendo, mas continua por obrigação para cumprir o horário, né? A questão do Pouco. dinheiro, que é pouco. Então, assim, quando a gente sabe um pouco, como você falou, o que a gente sabe, a gente tem essa necessidade de compartilhar, é muito mais do que somente o conhecimento em si, é muito mais do que
a ver com dinheiro, na verdade. É mais o que é isso, né? De você ver que as outras pessoas também conseguem atingir e às vezes até além, né? Fazer muito mais coisas do que a gente mesmo já fez ou pode fazer. Isso que é muito bacana mesmo. Agora, voltando a essa questão do trabalho online, eu já sei, né, que eu fui sua aluna, mas o que que o professor que está aqui agora, né, tem algumas colegas minhas também que estão no presencial, tem dificuldade para poder empreender, porque a gente, como a gente já falou, né, tem essas videoaulas, a gente está gravando e tudo, mas é diferente de empreender mesmo, de ter, né, seu próprio negócio. O que que você poderia falar para a gente aqui, Eu Zé? vou, com certeza eu vou dar várias. Agora eu vou dar uma dica sobre como os seus professores podem gerar negócio agora com o seu conhecimento e sem precisar usar nada externo, enfim. E tem uma colega que falou aqui, ó, Lucimara Rezende. Ela falou, assumindo aulas remotas na escola onde trabalho, enfrentando certo preconceito por parte dessas mentes limitadas. É, exatamente, é o professor limitado mesmo. Então, Sim, Lucimara, o que que acontece? O negócio não dá bola. E assim, deixa eu dar uma sacada para vocês que são professores de inglês, que estão aqui, ou quem é professor de outra coisa, coloca aí para mim nos comentários que eu quero saber, né? No que você dá aula, se você não dá aula de inglês só. Mas é o seguinte, os professores podem e devem começar a gerar conteúdo gratuito dentro dos seus perfis aqui do Instagram mesmo. Tem que estar com o perfil aberto, aquele perfil comercial, e usar hashtags adequadas ali que o seu público-alvo utiliza. Então, dentro disso, que ele vai começar a gerar conteúdo gratuito para fazer o quê? Para fazer o seu curso online, para dar aula online, mas tem que deixar claro na própria bio do Instagram o que que você faz, como que você ajuda as pessoas. Porque agora é a hora de você fazer aula particular, sim. É hora de você começar como particular mesmo, não tem problema. Por quê? Até você gerar turma e montar grupo, porque você pode montar um grupo, por exemplo, de estudo pago, você continuar isso, pode usar os grupos do Facebook, que são grupos privados, só entra quem realmente paga. Aí você cria uma página de vendas lá no próprio Simpla, que eu já até ensinei no curso, né? é. Simpla com y aí.com.br. Você cadastra depois sua conta corrente, você vai receber lá. Então você pode montar sua turma e leva e entrega as aulas ao vivo assim pelo celular. Pode gerar um PDF, você deixa, entrega o PDF, manda o PDF para os seus alunos. E você pode, sim, independentemente se está trabalhando como empregado ainda ou não, começar no paralelo também, né? Esse mundo paralelo também serve como uma renda paralela à renda que a pessoa Sim, tem, né? Que fica bem bacana aí. E aí não precisa de muitos recursos. Faz o seu PDF, manda até com um dia de antecedência para os alunos. No outro dia, você ainda não sabe fazer aula gravada, faz aula ao vivo mesmo. Tem o Zoom, que é um aplicativo que você pode fazer aula até 40 minutos gratuitamente, e aí não precisa ser mais do que isso também. Se for o caso, você abre outra aula, e você pode ter ali até 100 pessoas online, enfim. O negócio é começar a fazer oferta, entregar muito conteúdo gratuito para ficar conhecido, e não se limitar com essas pessoas que são descrentes. Por quê? Porque o cara não sabe de resultados. Ô, Van, veja bem, quantas pessoas na nossa turma do FSA já se descambaram, se soltaram. Tem professor até como a Eli, sendo influencer digital aí, fazendo... Tá vendo? Ó, tantas possibilidades, né? Tantas outras Pois possibilidades. é, Que era cara, assim, tem muitas totalmente possibilidades. zero, né? Totalmente zero também. Muitos lá, assim como eu Exatamente. também, quando eu entrei, totalmente assim, sem pensamento empreendedor, mas que com o dia a dia, todo dia a gente aprende uma coisa nova, vai aprendendo e aplicando. E com essa reflexão, vai o quê? Vai te dando mais conforto para poder até gravar os vídeos, vai ganhando confiança. A questão é essa, eu acho que é É a um confiança. processo. É um processo. E eu digo assim, ó, para começar é fácil. É claro que depois você pode escalar e ir melhorando,
né? E outro dia uma aluna perguntou para uma aluna, uma seguidora perguntou assim, mas quando é que vai se tornar fácil ser professor digital? Gente, há uma diferença, tá? Do jeito que a gente escala, por exemplo, eu, no meu caso, já tive lá na NIT, são mais de 75 mil alunos online. Tem um curso meu que só num curso eu já tem mais de 7 mil alunos, só num curso. E aí a pessoa quer, para começar é fácil, gente, é pegar o celular, bota num grupo de Facebook ali privado, cobra pelo Simpla e você vai dar sua aula. Para começar é muito fácil. O que para escalar é que precisa ter mais conhecimento, né? Porque escalar é você abrir inscrição, ter uma estratégia de venda, como a gente fez a aula no último sábado, por exemplo, né? Uma estratégia para você vender o seu curso e continuar tendo alunos constantemente. Isso é fantástico, é fantástico. Mas comece pelo básico, entendeu? Comece pelo começo mesmo. Mas, eu digo, não é fácil escalar. Por isso que é bom também. Porque se fosse muito fácil, virava commodity, entendeu? Todo mundo Eu fazia. acho que nada é fácil, na verdade. O que acontece? Ó, primeiro é difícil começar. Você fica pensando, que eu tenho medo disso, que vai falar aquilo, que não sei o quê, você tem medo de começar. Mas com medo mesmo, você vai lá e começa. Aí depois que você começou, fica difícil escalar. Aí você faz aqui, faz ali, aprende, fica melhor. Quando você aprendeu uma coisa, você já encontra outra pra frente. E é isso. Como diz, o problema, o desafio, ele só vai se atualizando. Mas é melhor que o desafio se atualize do que você fique lá congelado, paralisada, né? É igual o inglês, assim. Você tem medo de falar o idioma. Você não quer falar justamente, porque eu não falo direito, que minha pronúncia não é boa, que não sei o quê. E aí, com medo mesmo, você vai lá e começa a falar. Quando você começa a falar o idioma e se expor e não tá nem aí depois você começa o quê? Você tem outra barreira que é você melhorar a fluência, melhorar a pronúncia, na verdade. Eu faço essa questão de melhorar a pronúncia porque para nós professores a gente tem que ter uma pronúncia melhor, né? Para poder lidar aí. Não que a gente tenha pronúncia de nativo, porque isso não existe, tá? A gente é adulto, não tem como ter pronúncia de nativo. Mas a partir do momento que a gente vai trabalhar com isso aí, é claro que a gente precisa ter uma pronúncia padrão, né? Uma pronúncia que a gente fala que é inteligível. Então, qualquer pessoa vai nos entender, né? Aí, então, assim, às vezes, quando a gente vai subindo de nível, a gente encontra um desafio diferente, né? Então, não tem como. Mas o interessante é a gente continuar e deixar os desafios se atualizando, a gente passando um por um, do que ficar paralisado só no primeiro, né? Que a gente fica muito tempo. E quando a gente passa o primeiro desafio, fica pensando, gente, não sei por que eu não passei esse primeiro desafio antes, né? Desse maneira que acontece. É verdade. E aí, ó, a Lucimara está falando aqui, né? Sabemos que a transmissão de conhecimento se dá através de diversas formas, mas há a crença de que resultados só são possíveis presencialmente. Lucimara, deixa eu te falar um negócio, tá? Eu já formei vários professores, tanto presenciais de cursos livres, palestrantes, quanto também agora professores online. E os resultados que eu tenho como professora online, os meus alunos dizem por mim, entendeu? Porque quando você começa a mostrar resultado, que isso é importante, então a crença do professor, ela vai acabar, porque eu não consigo passar. Então não é problema de aprendizagem, é problema de ensinagem. Eu sempre digo isso. É problema de ensinagem. E os meios digitais, eles permitem que o aluno foque e tenha aquele resultado, sim. Eu tenho resultado para os meus alunos, vários dos meus alunos, gente que mudou de vida, literalmente, aprendendo comigo. E é só uma questão mesmo de passar do nível. É como se, por exemplo, quando você está fazendo meditação, primeiro você está prestando atenção a tudo em volta. Aí você começa a meditar e você entra para dentro de si e você começa só a se perceber. É mais ou menos por aí. O mundo paralelo do conhecimento digital é uma bolha, vamos dizer assim, que só quem começa a entrar, pula ali para dentro, sabe dos resultados. E eu falo sempre, resultado para todos. E isso é um dos valores que eu trago de professora, de empresária, de empreendedora. O resultado tem que ser bom para todo mundo. No meu caso,
para minha empresa, para os meus colaboradores, para os meus alunos. Se não for isso, não tem lógica a gente ser professor online. Porque minha cara está aqui todo dia na internet. Imagine se eu vendesse mentira, cara. Não tem como vender mentira, entendeu? Não tem Não como, tem como. impossível. Todo dia eu entro nas redes sociais. Agora eu vou começar uma série de lives, assim como eu vim aqui. Eu vou fazer uma série de lives também, para mostrar para o pessoal, né? Você está fazendo esse trabalho aí de professora online, né, o Vanderlei? Você está ajudando as pessoas também, né? Criou aí a Exato. sua mentoria, seu curso. Como é que funciona esse seu curso? Me diz aí, como é que funciona o curso ou mentoria que você está aí fazendo? Eu ainda não iniciei a mentoria, eu mudei esse meu foco, porque até então, até o ano passado, eu só atendi os alunos que queriam atender, que queriam aprender inglês, né? Só que do final do ano para cá, na verdade, no início deste ano, na verdade, foi que me veio essa questão de como que eu poderia ajudar os meus colegas teachers. Sabe por quê, Zenaide? Porque durante essa trajetória minha, até os próprios alunos mesmo falavam, sabe? Porque como eu falava inglês e tal, tinha dessa maneira assim mais descontraída e tudo, e eles comentavam que os outros professores não eram assim, não nessa forma descontraída, que cada um tem o seu jeito, mas na maneira de que eles não conseguiam falar inglês, não falavam inglês na sala de aula. E, e também por conviver com outros professores, né? Eu vi que realmente eles não falavam e a gente, por exemplo, quando chegava visita aí de norte-americanos, a gente ia fazer algum projeto na escola e tal, e aí perguntava pelos professores de inglês e eles recebiam a gente, mas eles não falavam nada. E daí isso começou, sabe, criar essa questão. Eu falei, gente, não sabe por quê? Porque como que eu consegui, mas meus colegas não conseguem? E daí, desde então, né, pouco tempo para cá, que eu venho, por isso eu gravei agora, né, tô gravando essas videoaulas, criei o canal no YouTube, criei também um canal aqui no Telegram, né, que a gente, todos os dias eu posto conteúdo lá para eles, justamente por isso, para ver, para entender mais, né, esse motivo de eu não ter conseguido a fluência, porque eu, e Uhum. também para eles poderem saber que é possível sim, né? Mesmo trabalhando já há muitos anos no presencial, é possível sim ganhar fluência, né? Mesmo com essa corrida, essa rotina corrida, cheia de atividades para fazer, é possível sim. Basta ter essas estratégias, né? E como eu percebi que as estratégias que eu criei para mim funcionaram para mim e estavam funcionando para os meus alunos, pode funcionar para os colegas também, sabe? Isso é ótimo. Então, eu venho fazendo. Então, eu tenho um grupo no Telegram só de teachers, para a gente realmente ver essa questão, né? Trabalhar essa questão dele ganhar fluência mesmo, para poder conseguir expandir e enxergar É. essas E coisas. quando que você vai abrir essa sua mentoria aí para os professores? Porque isso é fantástico, cara. Com essa fluência, eles vão poder, inclusive, fazer outros trabalhos fora da escola que exigem fluência, né? Quando que você vai abrir esse negócio aí, cara? Vamos dizer, eu estou assim, estudando essa possibilidade ainda, né? Eu acredito que não vou demorar muito, né? Na verdade, já era para ter começado, iniciado, mas aí eu estou trabalhando aí com divulgação, fazendo os vídeos aqui no Instagram, no Facebook também tem a minha página lá. Eu estou fazendo essa Vou prometer divulgação. uma coisa. Ah, Vou prometer uma coisa, tá? Para vocês que são meus alunos do Professor SA, eu vou fazer uma aula extra sobre como vocês podem criar a mentoria de vocês. Pronto. boa, maravilha. Porque É, falo isso, porque de maneira formal, né? Porque no meu caso já faço de maneira informal. Como eu falei com você, já tem o grupo do Telegram, tem alguns professores lá, e o quê? Praticamente todos os dias eu já posto lá conteúdo, eu já falo de alguma estratégia, eu já, né, abordo várias coisas lá. Mas de maneira formal mesmo, assim, realmente eu vou não, iniciar. eu tô falando assim, montar mesmo, montar um programa para vocês montarem, porque assim, ó,
Veja bem, qual é a diferença do conteúdo pago para o conteúdo gratuito, né? Eu faço muito conteúdo gratuito, eu já gravei mais de 1000 vídeos de 2015 para cá, de conteúdos gratuitamente. Mas, normalmente, quando a gente faz um conteúdo solto. E qual é a diferença de um curso ou de uma mentoria que é paga? É porque você dá o passo a passo, você vai tratar no momento que o aluno precisa, no teu caso, os seus professores são seus alunos, no momento que o aluno precisa, naquela ordem. Por exemplo, é muito comum eu ter pessoas que às vezes me procuram, dizendo, Naide, qual a melhor plataforma para colocar os cursos? Aí eu falo o nome de um, mas aí eu vou lá no Instagram da pessoa ver, a pessoa tem perfil privado, a pessoa tem que aprender um monte de coisas antes e aplicar. Aprender e aplicar antes de querer botar um curso numa plataforma, entendeu? Então, por exemplo, essa interação de resolver problema de aluno, de sentir qual é a dor dele e ajudar e resolver, e criar conteúdo gratuito, fazer mesmo conexão com as pessoas, isso é essencial para um professor ter sucesso como professor digital, entendeu? E aí é essa sacada que o professor às vezes desconhece. E você dando conteúdo gratuito, não estou dizendo que você não está ajudando, eu ajudo um monte de gente dando conteúdo gratuito. Ontem mesmo eu fiz um vídeo sobre como precificar os cursos, você vê que eu fui lá no grupo de alunos, falei, gente, olha isso aqui, reforça aí. Agora, isso está dentro de um contexto geral que para muitos fica picado, fica solto. Agora, dentro de quem está estudando passo a passo, a pessoa sabe que primeiro ela tem que pensar em quê? Mudar o próprio mindset dela, criar o seu projeto de vida como professor online, professor SA, dentro disso, achar um nicho adequado para ela trabalhar. Depois ela vai tratar do cliente ideal dela, ou seja, a persona, né? E não é só isso, são as pessoas em volta também, porque você vai ter que lidar com a família, vai ter que lidar com hater, com seguidor, com visitante. Tem um monte de gente que contratados, você tem que contratar pessoas para algumas coisas. Você tem que lidar com um monte de pessoas. Só eu vou pensar em produto. Aí eu vou pensar em produto, qual o curso que eu quero montar, como que eu vou, vai ser curso, vai ser mentoria, qual o programa que eu vou elaborar, como é que eu vou entregar isso aí, e aí eu passo para começar a divulgar e atrair pessoas interessadas naquele conteúdo. Então, aí só depois eu vou escolher uma plataforma para botar meu curso. Então o cara começa assim, eu quero saber qual é a plataforma. Mas ele é o que eu chamo dos 4 níveis de aprendizado, né? A pessoa, ela passa no primeiro nível, ela ainda não sabe o que ela precisa saber. Ela ainda não sabe o que ela precisa saber. Ou seja, é total desconhecido para ela. Chega no segundo momento, e muitos estão aqui achando que já sabem, né? Primeiro é nesse nível. O segundo nível eu já sei que eu preciso saber alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é, mas eu preciso descobrir. Aí ela começa a se inscrever num curso e etc. O terceiro nível de aprendizado é quando eu começo a praticar isso que eu estou aprendendo. E aí eu não tenho tanta experiência. É o caso, às vezes, dos professores que querem aprender fluência. Para só depois chegar no 4º nível, que é onde você está. Que é você fazer automaticamente e fazer muito bem automaticamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você for comparar a dirigir, esse cara do começo é aquele cara que nem sabe que se ele tivesse um carro poderia facilitar a vida dele, ser mais ágil, ter mais conforto. O cara está andando de ônibus, sabe? Depois ele começa a pensar que ele poderia ter um carro, né? É claro que hoje tem Uber, etc., mas é outro nível de liberdade, né? Depois ele começa a dirigir meio que, né? Eu tenho que lembrar, né? No 4º nível de aprendizagem, ele já está passando a marcha, ele entra conversando, ele liga tudinho. Por quê? Porque já incorporou na sua mente. Mas o primeiro passo é a mudança de mindset, é a mudança de mentalidade. E agora, nesse momento que os professores estão sendo impactados por necessidade de colocar a aula online, é um excelente momento também para ele sair só do EAD e pular para o empreendedorismo digital. Porque é fantástico, cara. Você, com seu conhecimento, você impactar muito mais pessoas
e você ganha muito mais por isso. Eu amo ser professora digital, eu adoro. Que Eu amo maravilha, eu isso. também tô adorando, sabe? É um mundo assim, total, é um mundo paralelo mesmo, como você falou. É muito assim, a gente acha, pensa tanto de uma maneira só que, sabe, consegue fazer só tal coisa, só que a gente acaba descobrindo que a gente é capaz de fazer tantas outras que a gente nem pensa, né? Então, É. primeiramente, a Ó, gente nem pensava em ter um carro, agora a gente já quer ter o carro, agora a gente já está dirigindo, né? Então, é um processo, o processo é muito, muito bacana, é de auto, assim, conhecimento também faz parte, sabe? Essa questão de é empreender verdade. envolve muito autoconhecimento também. É muito É. legal isso. Ó, o Guilherme empreendedor, ele está falando, ó, os 4 níveis de aprendizado ali, ó, inconsciente e incapaz, o Ah, consciente e incapaz, depois tem o consciente, opa, cadê? Que ele botou aqui. O consciente capaz e o inconsciente capaz. ah, Então, é bem legal essa analogia mesmo que eu joguei aqui para saber, porque tem muitos professores que ainda estão no inconsciente e incapaz. é Depois ele verdade. vai estar no consciente incapaz, ou seja, ele sabe que tem aquele problema, mas ele precisa aprender coisas. Depois que ele descobre, ele começa a ficar consciente capaz e só depois ele vai ter nível de maestria. E aí vai lá para o inconsciente capaz, que é foda mesmo, é bom pra caramba. Perfeita analogia, a Lucimara falou ali. E é legal isso, Isso. né? A gente Uhum. vê que é, em toda crise há oportunidade. Para o ensino, eu vejo hoje como um grande ganho aí, tanto para o ensino normal, que a gente passa a usar o digital, e mais para quem quer ser empreendedor do ensino, que aí entra o digital, que é fantástico, né? É verdade, viu? Essa mudança de mindset, né? Essa questão tem que começar por aí. Tem que começar a querer ter o carro, né? Porque se É você isso não aí. começar a querer ter o carro, você não realmente não vai ter a possibilidade de andar nele, né? De dirigir, realmente. É isso E aí. é muito fantástico. Tem, Muito bom mesmo, teve legal. uma professora que falou aqui que ela já trabalha há 28 anos na mesma escola. Olha só. 28 anos e só agora tivemos implementar plataformas digitais. Mas fora da escola, nas minhas aulas particulares, eu trabalhava digital. Ah, tá. Então, eu trabalhava digitalmente, mas com aulas. Lucimar. Mas são aulas ainda ao vivo, Lucimar, ou você já está aí no empreendendo, né? Quer dizer, porque tem, qual que é a diferença? Fala para o pessoal aí, dessa questão de aulas online, ao vivo, empreender, escalar, né? Que é criação do curso online para você conseguir escalar. Olha só, é bem importante isso, porque muita gente está começando a dar aulas pela internet e não sabe que há um movimento de escalabilidade. Escalabilidade é quando eu consigo ganhar muito mais e atender a muito mais pessoas. Então, a primeira coisa, vamos dizer assim, é o 1 a 1 na aula particular, é, pela internet. Muita gente está pelo Skype ainda. Ah, eu já sou professor digital. Aí eu pergunto, você ganha muito dinheiro e ganha por aluno, muitos alunos? A pessoa, não, eu ainda estou nesse primeiro nível. Então, o primeiro nível, vamos dizer assim, do conhecimento digital é você dar uma aula 1 a 1 pela internet. Você pode usar o Skype, o Zoom, pode fazer até, né, até particular, enfim, você cria um perfil privado aí e chama uma pessoa e faz ali uma aula só para ela, até no próprio Instagram também. Agora, existe o segundo nível, que é a pessoa que atende a uma turma e ainda é contratada, né? Contratada. Ah, eu sou contratada da escola, da minha universidade, eu entro para um estúdio, eu gravo, mas eu ganho meu salário fixo ali. Eu não ganho por alunos. E aí você vai no outro terceiro nível, quando você começa a dar aula ao vivo para a turma. Aula ao vivo para a turma já melhora um pouquinho. Por quê? Aquilo que você fazer 1 a 1, eu cobro R$ 100 a hora online. Imagine você estar com 10 alunos cobrando R$ 100 a hora, você vai ganhar 1.000 e não só 100.
É o segundo, terceiro nível. Mas o que eu mais amo fazer, que é você ter aulas gravadas. Porque com a aula gravada, você consegue mesclar, inclusive dar aula ao vivo também. Mas o conhecimento básico do aluno é com aula gravada. E a aula ao vivo, ela serve para você tirar uma dúvida, ela serve para você incluir um outro conteúdo, ela serve para você acompanhar o desenvolvimento do aluno ali. Por exemplo, a minha próxima turma do Professor SA, eu vou entregar o curso todo gravado ao vivo, ou seja, eu vou pegar durante, eu acho que são 10 semanas, e cada semana eu vou dar uma aula e aquela aula vai ficar gravada. Mas eu vou interagir com o aluno na hora da gravação. E depois ele pode assistir e reassistir quantas vezes ele quiser. E aí, nessa hora, eu posso ter quantos alunos eu quiser. Eu não tenho essa limitação, por quê? Porque a aula fica gravada. E aí é que a gente consegue escalar e ter mais alunos. E se uma outra turma eu quiser fazer, eu não preciso gravar de novo, porque a aula já está gravada. Olha só. Eu só preciso acompanhar o aluno. Gente, está liberada aí a aula da semana 1, está aqui. Então, vocês assistam a aula, vamos dizer, eu libero a aula na segunda. E na quinta-feira a gente vai ter uma aula ao vivo só para tirar dúvida. Olha que maravilha, cara. Aí você consegue ter 100, 200, 300, 500, 1000 alunos com aula gravada. E olha, muitos professores de ensino regular, como Paulo Valim, professor Jubilu, Kennedy Ramos, são professores de matemática, biologia, química, português, tem um monte que faz isso. Tem as aulas gravadas e faz uma interação com o aluno uma vez por semana. Aí é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. E o conteúdo gravado, o interessante é que você assiste ele lá 200 vezes, até você conseguir entender. Porque às vezes a primeira vez eu não entendi. Ah, mas a pessoa pensa, não, mas é porque como não tem interação, não vai ter aprendizagem. E não necessariamente sem a interação pode não ter aprendizagem, né? Então, você assiste uma vez e deu certo. Na segunda, na terceira, você fala, nossa, realmente, agora, né? E depois pode ter interação, né? E realmente O professor, checar esse desenvolvimento, né? E checar dúvidas e conversar, né? Da e interação. o professor fica ali, ele assiste, ele cria um grupo de alunos, o professor interage, o professor faz um Zoom com os alunos, como eu faço constantemente aí com vocês, né? E aí é isso, cara, sabe? A Lucimada falou, você é inspiradora. Cara, é muito bom isso, é muito bom inspirar as pessoas para crescerem. Ó, deixa eu ver aqui o que o Guilherme está falando. Zenaide, o que você acha de alguns produtores que estão gravando os cursos, mas não oferece o suporte, mesmo já deixando claro na copy de venda? O Guilherme, depende do tema, tá? Às vezes a pessoa não dá suporte, é o seguinte, o conteúdo é tão enxuto e pequeno que não há necessidade de acompanhamento. Às vezes acontece isso, por exemplo, eu posso gravar um curso sobre como gravar vídeos. Cara, aquilo ali, acabou, deu, a pessoa repete. Agora, é claro, eu até hoje nunca vi ninguém que desse curso sem suporte. Eu vejo, às vezes, o cara dá uma aula. Eu mesmo já paguei R$ 100 para assistir uma aula do cara, e era aquela aula, acabou e deu. E ele tirava dúvida ali na hora, acabou e deu, depois não tem mais. É um formato. Mas quando você quer fazer algo um pouco mais perene, o professor normalmente ele atende por e-mail, ou através de grupo, ou abaixo da aula. Eu gosto muito, eu dou suporte de 3 meses abaixo das minhas aulas e faço pelo menos uma aula por mês com os alunos para saber como é que tá. Mas agora, nesse novo formato, eu vou entregar as aulas ao vivo, uma vez por semana, e o cara vai ter um monte de coisa para fazer, porque senão não adianta nada também, né? Eu acho que está acabando o nosso horário aí, né? A autonomia, é verdade, está acabando o nosso tempo. Zé, eu gostaria muito de agradecer, tá? Foi um prazer, amei nossa conversa aqui. Foi muito enriquecedor Gratidão. para mim e para as pessoas também. Vou deixar gravado aqui no meu Instagram para outras pessoas também terem acesso, né? Porque com certeza vai acrescentar muito, vai agregar muito aí na vida das pessoas, de quem já está na área, né? E vai poder crescer aí, escalar, e de quem está querendo começar também, né? Quem está pensando aí em adquirir e começar nesse mundo. Então, muito obrigada mesmo por ter Obrigada. cedido o seu tempo. E eu quero, você é minha aluna, você ganha tudo comigo.
E eu quero aproveitar, convidar aí os seus seguidores para me acompanhar, me seguir lá, porque eu vou começar uma série de lives agora com convidados, mostrando pessoas que estão aí dentro desse propósito do mundo paralelo, que já estão fazendo resultado, fazendo diferença na vida das pessoas, e ainda, né, além de estar também, eu vou fazer a semana aí, essa viagem ao mundo paralelo do conhecimento digital, que vai ser aí final de maio, depois eu divulgo, Ainda né? lá. Um Então beijo. tá.